Olá, alunos. Ao longo do primeiro bimestre, a gente vem debatendo sobre o surgimento da antropologia, bem como das ciências sociais, e vamos debater um pouquinho sobre a antropologia brasileira agora no segundo bimestre. A questão do foco de interesse de estudo, né? Qual o viés que essa antropologia brasileira assumiu. Nesse sentido, a antropologia brasileira, inicialmente, ela buscou estudar as populações marginalizadas, a classe média urbanas e as elites em si, né? Esses três pontos, ela focou nesses três pontos, a questão da formação daquele povo brasileiro, quais suas origens, tanto raciais como culturais, e ela foi a antropologia brasileira é dividida em períodos, né? Em fases históricas. Querendo ou não, a gente tem que debater um pouquinho sobre essas fases históricas. Essa aula a gente vai ter o debate, vai comentar mais sobre a primeira fase da antropologia brasileira, que foi por volta do final do século XIX e início do século XX, até 1930, meados de 1930. Inicialmente, essa, essa antropologia brasileira, ela não tinha, os antropólogos não tinham uma formação, porque até mesmo aqui no país não tinha uma universidade ou universidades com curso de ciências sociais ou antropologia, algo relacionado a esse fim. Então, os intelectuais, eles buscavam estudar a formação do país, mas eles não tinham uma formação específica relacionada à antropologia. Então, isso perdurou até 1930. Então, havia todo um viés ligado às teorias de fora, às teorias evolucionistas e darwinistas sociais. Então, havia uma ideia pessimista com relação à formação da população brasileira. Essa ideia pessimista era ligada à questão da mestiçagem. Eles diziam que a mestiçagem era algo maléfico para a formação do país. Os principais ícones, os principais intelectuais desse período foram Silvio Romero, Euclides da Cunha, Oliveira Viana e Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, ele tinha até a questão que ele tinha uma relação de... Ele acreditava que as populações indígenas era inferior, no caso, ele considerava inferior. Ele via com maus olhos. E ele dizia que essa mestiçagem, essa toda a origem indígena que a gente tem, levava à formação do país, a decadência, no caso, da população brasileira, da formação do Brasil. Por isso que o país não ia para frente. Essas ideias perduraram até início do século XX e tinham um viés fortemente ligado ao evolucionismo social, que as sociedades evoluíam. Nesse sentido, eu acho que alguém já deve ter ouvido falar, ou alguém escutado algum parente, ou até mesmo em alguma mídia de massa, né, falando esse termo aqui o brasileiro tem complexo de vira-lata. Tem escutado isso na TV? Então isso vem herdado de muito tempo atrás. Pô, o que é esse complexo de vira-lata? Está ligado muito às questões do evolucionismo social, essa ideia de que o mestiço é menos apto a evoluir socialmente, a ter essa sociedade de formação ter esse desenvolvimento. Então eles acreditavam nisso. Por exemplo, havia a ideia de hierarquia social e nessa visão pessimista do Brasil, havia um incentivo à imigração de pessoas que vinham da Europa. Houve todo um incentivo de imigração nesse período, até no final do século XIX até o início do século XX, com uma tentativa de branquear a sociedade brasileira. Uma forma de vamos melhorar a sociedade, trazendo a herança racial de pessoas brancas que vinham da Europa. Então, havia essa ideia. Esses pressupostos, essas ideias começaram a mudar a partir da década de 30. Na década de 30, houve a formação uma das primeiras escolas antropológicas e de ciências sociais. Por exemplo, em 1933, a Escola de Sociologia e Política
de São Paulo foi uma das primeiras a ser criada aqui no país. Então começou a se formar todo um arcabouço ligado às ciências sociais em si. Então foi criado toda uma estrutura para a formação desse curso. E em 1934 foi criado a USP, né? E tinha esse curso de antropologia. Nesse sentido, a partir de 1930, houve uma mudança de paradigma, né? Com relação à antropologia do país. Foram convidados professores de fora, no caso, principalmente o francês Claude Lévi-Strauss, né? Que vocês já conhecem. Então havia toda uma influência das teorias francesas e também foi convidado também professores norte-americanos. Por exemplo, Gilberto Freire, ele teve essa influência dos antropólogos ligados a Franz Boas, por exemplo. Ele estudou na Universidade de Colômbia, ele foi aluno de Franz Boas. Então, ele a partir de 1930, 1935, por aí, eles começaram a mudar o viés de estudo. E houve também aquela forte ideia do termo aculturação, no caso da questão da miscigenação, como é que seria, no sentido de cultural, no caso, como é que seria essas interações culturais na formação do nosso país. Então havia toda essa preocupação dos imigrantes, como seria essa adaptação dessa cultura que vinha de fora com a cultura que já existia aqui no Brasil, né? Mudou esse foco de estudo. Gilberto Freire, ele começou a ver com outros olhos essa formação do país. Então, começou a mudar o paradigma. Havia uma ideia de formação, segundo Gilberto Freire, da civilização luso-tropical, ou seja, de influência europeia, mas que teve todo um intercâmbio de outros povos, de outras culturas aqui no país, nesse nosso país tropical, e formou a nossa cultura em si. Então, Gilberto Freire, ele tinha forte influência da Escola Americana de Antropologia. Inicialmente a gente vai debater sobre isso, a gente já falamos da escola antropológica, da fase antropológica. Escola não, porque a escola só veio ser formada a partir da década de 30. A primeira fase antropológica do final do século XIX até início do século XX, até meados da década de 30, e a escola antropológica de 1930 a 1960. Então foram quase quatro fases distintas. Final do século XIX a 1930, e 1930 a 1960, que que marcou principalmente com a criação da Escola de Sociologia e Política em São Paulo, em 1933, e em 1934 a criação da USP. Então houve um marco histórico para a antropologia. A terceira fase de 1960 a 1980 e de 1980 aos dias atuais. Então houve toda uma formação antropológica. Outra coisa também que eu queria informar vocês, que no início da primeira fase, no final do século XIX e início do século XX, os indígenas ficaram em segundo plano aqui, o estudo dos indígenas. Vieram muitos antropólogos de fora para estudar os indígenas, e os antropólogos brasileiros não se preocupavam com isso, porque eles viam com maus olhos essa questão dos indígenas. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Eu vou tentando fazer o mais correto possível para encerrar. Até a próxima aula. É isso.